Boa noite, queria agradecer a presença da banca. É, Enfim, eu sou autor, né, do artigo, o meu orientador foi o professor Leonardo. Eu vou falar sobre games, uma análise de mercado a partir de uma ideia até sua distribuição, né? Então, todo tentando passar por todo esse processo. Enfim, agradecimentos aqui, né? Eu queria agradecer primeiramente a Deus, a minha família, ao professor por ajudar na execução e orientação do trabalho. E vou começar aqui na introdução. É, o mercado de jogos, ele é crescente e está numa crescente muito grande na nossa sociedade. O Wellington acabou de comentar sobre gamificação, né? A gente percebe sobre muitos aspectos, né? Gamificação na cultura, enfim, com Nubank Rewards, por exemplo, né? Que premia as pessoas que por usar o cartão. Enfim, jogos estão sendo usados na área de ensino, como aprendizado, como diversão, enfim. E as pessoas, né, elas estão cada vez mais imersivas em algum tipo de jogo, né? Não só jogo por diversão e entretenimento, mas em algum tipo de jogo. A diversão também é um aprendizado, né? Tem uma frase que eu peguei de um dos livros que eu usei como bibliografia, que é o Theory of Fun, do Ralph Koster, que ele fala que a diversão ela é somente uma nova palavra para aprendizado, né? Então, desde sempre, desde criança, a gente aprende muito com jogos como quebra-cabeça, jogo da memória, enfim. A gente usa o que a gente aprendeu e também aprende com os jogos, né? Os jogos, eles sempre eles fazem parte do nosso aprendizado, né? E esse aprendizado, a partir de jogo, ele é algo que ele é mais simples, né? Ele é mais suave, ele não tem tanta... Ele não é tão agressivo, ele é mais tranquilo de lidar, né? Aqui eu coloquei dois exemplos de jogos utilizados em forma de aprendizado. Tem esse Pulse, que é um jogo que foi lançado em 2016. Ele é um jogo que ele simula uma clínica de cirurgia. Então, ele é utilizado para alunos de medicina, ou enfim, residentes que estão fazendo especialização na área cirúrgica, que eles utilizam o jogo para aprender, né? O jogo simula um ambiente real e eles utilizam o jogo com simulações, né, de cirurgias, né? E tem esse outro Sherlock Dengue, que ele foi um jogo desenvolvido pela a Universidade de Santa Catarina, Estadual de Santa Catarina, que ele é um jogo que o propósito dele é orientar as pessoas a entenderem como tratar, né, a dengue, né? Que no caso é conhecido que a forma mais eficaz de tratar é combatendo o vírus, o mosquito, né, Aedes aegypti, né, combatendo a água paralisada, enfim. Esse jogo, ele tem essa forma de ensinar, né, através do jogo. E o espaço de mercado, né, o mercado, ele tem um espaço muito aberto, tem várias opções para jogos entrar, como eu comentei, né, a parte de diversão, a parte de aprendizado, até na parte da saúde, tem jogos focados em saúde, em questão de memória. Então, realmente, o mercado de jogos, ele está num período muito bom, né, por assim dizer. Aqui eu queria explicar, né, qual que é o problema da minha pesquisa, né, o que esse artigo ele se propôs a responder, que é como entrar no mercado de jogos partindo de uma ideia até a sua distribuição. O objetivo, né, é discorrer sobre o mercado e a produção de jogos, e aqui começa o referencial teórico. Existem fases, né, aqui na literatura, eu utilizei o livro The Art of Game Design, né, a arte do desenvolvimento de jogos, do Jesse Shell. E aí ele separa, né, por fases. Por exemplo, a primeira fase é por que fazer um jogo, né? E essa pergunta, ela tem que ser respondida de três maneiras, né? Why, o porquê, que seria a função, né? Qual que é a função que o seu jogo vai trazer? E aí, voltando, né? Ele vai ser uma forma de entretenimento, vai ser
uma forma de aprendizado? Vai ser focado em saúde? E a segunda forma dele ser respondido é como. Como ele vai atingir essa função? Ou seja, né, um jogo para atingir, né, a questão de levar diversão e entretenimento, né, ele tem que ter elementos ali enfim, que agregam a cultura, vai ter que ter uma história que envolve, ou recompensas, né, por level que o jogador passa, enfim, responde como você chega nessa função, né? E a terceira pergunta, que é o que, efetivamente o que vai ser desenvolvido nesse projeto, né? Um projeto de jogo, ele desenvolve um jogo em mídia digital, né? Aqui essa resposta é bem simples. Partindo para a próxima fase, seriam os conhecimentos necessários, né? Aqui são áreas que para desenvolver um jogo, um projeto de um jogo, é necessário, no mínimo, essas áreas, né? Começando com design, que é onde está a identidade visual do jogo. Os conceitos, por exemplo, os trailers, tudo que tiver visual, né? Como que a produtora quer apresentar esse jogo, enfim, toda essa parte visual, a identidade do jogo, ela tá dentro dessa área do design, né? A próxima área é a programação, e aqui eu coloquei junto a Game Engine. As Games Engines são softwares, né, que ajudam no desenvolvimento de jogos, né? E todas as outras áreas, né, design, narrativa, todas elas utilizam a Game Engine para colocar os elementos dela dentro do jogo, né, junto com a programação. E aí aqui eu coloquei 3 exemplos de Game Engines, né, que são a Unreal, que é da Epic Games, a Unity 3D e a Game Maker, né? São as 3 mais famosas. A Unreal e a Unity são 2 engines mais focadas em qualidade de visual, né? São jogos mais robustos, realidade virtual, então são engines mais focadas em projetos robustos, né? A Game Maker, ela é mais focada em jogos 2D, então também jogos visualmente bonitos, mas com um pouco menos robusto, né? Jogos mais simples, por assim dizer. Né? E a programação, né, aliado à Game Engine, a programação é o que vai dar diferença para o seu jogo, né? Se você for desenvolver um jogo, o que você não consegue na Game Engine, você consegue na programação, né? E ela vai ser diferencial no projeto. Por exemplo, o seu jogo, você quer colocar uma mecânica específica, ou de som, ou de imagem, enfim, mecânicas que não tem na Game Engine, elas precisam ser através da programação, né? Um fato que é interessante é que, assim, as linguagens mais utilizadas são C Sharp, C++, Java, mas as Games Engines, a maioria delas são baseadas em C Sharp, né? Então, uma pessoa que quer focar na programação para jogo, o C Sharp é o que é mais utilizado pelas engines. A próxima área é a narrativa, né? Porque o jogo ele precisa ter um escopo narrativo, né? É mais simples você escrever o que o personagem está sentindo ou como ele reage a tal sentimento do que você propriamente executar isso. Então, a narrativa ela é uma área em que enfim, existem produtoras que chamam grandes escritores para montar suas narrativas, porque é como se fosse a alma dos personagens, da história, do enredo, né? Jogos focados em narrativa, né? Porque tem jogos também que não são focados, aí ele tem narrativas mais suaves, né? Elas não são tão expressivas. Som e música, né? Importantíssimo, porque o som, a resposta sonora, ela é muito importante num jogo. Enfim, um comando que você dá, volta um som. E músicas, né? Existem grandes trilhas sonoras de jogos, enfim, desenvolvidas por orquestras no mundo inteiro. Então, assim, jogos com narrativas muito longas, eles costumam ter umas trilhas sonoras mais desenvolvidas. Então, som e música é uma área também muito importante. Aqui, a próxima área é Game Design, que ela é como se fosse o Game Design, né, que traduzido ao pé da letra projeto de jogo, mas a função do Game Design é o arquiteto
de todo o jogo, né? Ele vai definir as mecânicas, vai definir as regras do jogo, o que vai ser feito, como o personagem age, quantas vidas vai ter, enfim, e essa parte, nessa área de game design, ela liga todas as outras. Então, o cara da narrativa, ele é muito importante para o game design, porque o game design tem que passar para o cara da programação como que o personagem qual que é a cor do cabelo, enfim. Então, o game design, ele é uma área que ele junta todas, né? O game design precisa entender de todas as outras, mas ele também pega informações delas, né? Outra área é o marketing, né? Como o jogo o mercado de jogos é um mercado também, é necessário focar no marketing, né? Porque se você quer que seu jogo venda, você precisa entender do mercado. Então, enfim, pensar como publicar, onde publicar, em qual período do ano, enfim. O marketing também é uma área muito importante. Né? E, por fim, dos conhecimentos necessários, o controle de qualidade, que ele é uma outra área muito importante, porque jogos eles sempre lançam com problemas, né? É muito difícil um jogo lançar sem problemas. Mas o que gera credibilidade na empresa é o como ela trata esses problemas. Então, se o jogo deu problema, eles conseguem resolver rápido, ou responder à comunidade rápido. Enfim, o controle de qualidade é muito importante. Porque mesmo testando várias vezes antes do jogo lançar, provavelmente vão ser encontradas algumas falhas depois. Né? E aí o controle de qualidade ele é responsável por resolver isso. Outra fase do negócio, aqui muito importante, é a percepção do mercado dos jogos. Né? Definir muito bem qual que é o mercado que você quer entrar. Existem inúmeras plataformas, né? Por exemplo, computador, mobile, né? Que é celular, smartphone, enfim, console portátil, realidade virtual, né? Que são os óculos. Enfim, existem inúmeros jogos, né? Inúmeras plataformas. E a definição de uma plataforma ela é muito importante, né? Porque se você está desenvolvendo um jogo e no fim você percebe que não dá para o cara usar o touchscreen e ele precisa de um controle, né? Aí o seu projeto ele vai, no final você vai perceber que não dá para continuar. Então uma fase que precisa ser trabalhada e precisa ter muita informação, né? Plataforma, estilo de jogadores, né? A gente tem três, assim, mais conceituados nesses estilos, que são jogadores casuais, que, assim, sei lá, jogam uma hora por semana, 2 horas, pessoas que jogam por diversão, assim, por pouco tempo. Aí tem os mid-core, né, que são jogadores medianos, que eles jogam mais tempo por semana, várias vezes por semana. E os hardcore também, que são jogadores que são os mais insistentes, né? São jogadores que jogam várias horas por dia. Enfim, é necessário entender para onde que seu jogo ele vai, né? Óbvio que você não vai conseguir entender todo o público, né? Se todo o público, porque tem jogadores hardcore que entram em vários jogos, né? Então, assim, você vai entender mais ou menos para onde seu jogo vai. Né? Você não consegue entender tudo, mas pelo menos você vai conseguir responder caso, né, venha jogadores hardcore e descubra várias falhas, etc. Outra coisa é o custo, né, como esse jogo vai ser custeado. Existem algumas formas, por exemplo, jogos premium, que são jogos que você paga uma vez, né, o jogo custa tal valor e você nunca mais precisa pagar, né, você pode jogar ele e a desenvolvedora vai continuar atualizando, lançando expansões, enfim, esses são jogos premium. Tem os jogos freemium, de free, que você joga de graça, mas para você conseguir algumas coisas você precisa pagar. E essas coisas que você compra, né, com dinheiro, elas ajudam, né, no jogo, em melhora a jogabilidade e tal. Tem os jogos free to play, né, que é os jogos de graça. Esses jogos costumam ganhar dinheiro com cosméticos, né? Então são coisas que compram que não alteram a jogabilidade, mas ela muda a estética, né? São cosméticos. E uma nova que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, que é o Play to Earn, né, que a gente vai falar de jogos NFT baseados em blockchain, que teve um boom esse ano, mas são jogos que você joga e recebe, né, por jogar, basicamente. E por fim, a gente tem a jogabilidade, né, que é como esse jogo vai ser.
se ele vai ser um jogo de história, né, que eu falei, um jogo narrativo, ou ele vai ser um jogo competitivo, né, que é focado em esportes, né, os esportes eletrônicos, ou vai ser um jogo sem fim, que os jogadores vão continuar evoluindo. Enfim, todas essas etapas, elas são necessárias e muito importantes, né, na fase de você projetar um jogo. E partindo para uma das fase final, né, que é a criação do jogo. Aqui a gente está com a imagem de um ciclo de vida de um jogo. Essa imagem eu peguei de uma apresentação do Rafael Bastos, né, que ele é o game design da Dumativa, né, que é uma produtora, né, desenvolvedora e distribuidora de jogos brasileira. Né, ela é baseada no livro também do Jesse Shell, né, o The Art of Game Design. E aqui, essas fases, né, elas vão... A criação do jogo, ela tem algumas fases, né? Dependendo do jogo, vai ter jogo que vai passar muito rápido, que ele já vai lançar rapidão. Mas tem jogo que vai passar fase por fase, né? Eu vou comentar aqui rápido, né, para não tomar muito tempo, mas, por exemplo, Game Proposal, né, que é uma proposta inicial do jogo. Quando você vai criar um jogo, você tem que ter uma frase, alguma expressão. O que esse jogo é? Enfim. Esse jogo é sobre, sei lá, matar zumbi. É básico, né? É Game Proposal, né? E aí depois a gente vai, por exemplo, para Game Design. Aqui tem aquela questão da captação de recursos, né? Eu vou comentar lá um pouquinho mais para frente. Game Design. Aí o Game Design, como eu tinha falado, ele é a parte da arquitetura do jogo. Então, aqui nessa parte, tem que estressar a ideia, né? Fazer perguntas sobre quantas vidas o personagem vai ter, como que esse jogo vai salvar, esse jogo é para ser jogado em celular, esse jogo, enfim, todas as perguntas possíveis, o máximo que puder, é óbvio que não vai ter como fazer todas, mas elas são tratadas nessa etapa do game design, né? Também, junto com ela, o tempo e o custo de produção, né, que são as duas informações que elas combinam no GDD, que é o Game Development Document, que é o documento do desenvolvimento de jogos. Esse documento ele vai ter todas as informações, né, o máximo possível de mecânica, do tempo do jogo, da narrativa, todas as outras áreas elas vão estar, o máximo possível vai estar escrito nesse documento, para então poder partir aqui, né, você tem duas opções, ou para pivotagem ou para captação de recursos. A captação de recursos, né, hoje a gente tem alguns modos de captar recurso. Por exemplo, teve o edital do Sebrae esse ano, inclusive do Sebrae Goiás, o edital de pré-aceleração de startup, que ele pede, esse edital ele pede até o protótipo, né, então se você precisa ir até essa fase do protótipo para entrar nesse edital. Tem editais, por exemplo, da Ancine. O edital da Ancine, você com Game Proposal, você pode concorrer a ele, né? Que é o edital de fomento à cultura e arte aqui do Brasil. Né? Os investidores, eles vão pedir o plano de negócio. Então, quando você chega aqui no GDD, no documento, você já vai ter o plano de negócio mais ou menos definido e você consegue ir captar recursos com investidores, né? Tem as publicadoras, né? As publicadoras grandes, elas exigem já a fase conceitual aqui, o protótipo, algo bem mais desenvolvido, o jogo já mostrando como ele funciona. E por fim, tem as Dev Grants, né, que são garantias para desenvolvedores. Na tradução livre, tem uma famosa que é da mesma empresa, né, que produziu a Unreal, que é a Epic Games. Ela, se não me engano, é $200 mil que ela oferece para os desenvolvedores que se destacarem desenvolvendo jogos na plataforma dela, né, na Unreal Engine. Né? Aí aqui a gente passa a pré-produção, ela é a fase em que vai definir cada pessoa de cada etapa, por exemplo, o cara que vai cuidar da narrativa, o cara que vai cuidar do som, enfim, a pré-produção define todo o projeto, né, e passa para a produção, né? A produção é efetivamente desenvolver o jogo, basicamente. O lançamento e a pós-produção tem duas formas, né? Tem jogos que eles correm, né, todo esse percurso rápido, lançam e aí eles ficam atualizando, né? Jogos free-to-play costumam ser assim. Eles mudam muito a mecânica, mudam muito as coisas, então
o lançamento, a pós-produção depois do lançamento. Então ele lança e depois ele vai corrigir os erros, né, porque os jogadores vão encontrar, e aí ele corrige, aí lança. Enfim, são jogos que rodam mais rápido, né? Mas jogos, por exemplo, focados em narrativas, ele já chega pronto no lançamento, né? Enfim, essa aqui é um ciclo de vida assim, básico, mas que dá para usar em qualquer projeto de desenvolvimento de jogos. A metodologia aqui que eu vou falar sobre a metodologia que eu fiz que eu utilizei no artigo, né, que foi revisão bibliográfica, né, pesquisas em sites como Cielo, Google Acadêmico, repositórios de universidades públicas e privadas, artigos, sites, enfim. E aqui eu vou partir para o resultado da discussão, que é um entendimento mais amplo do mercado, né? O mercado global de jogos, em 2019, teve uma pesquisa, né, da Newzoo, né, que é essa empresa que ela utiliza dados para definir, né, mais ou menos o tamanho, né, quanto é o rendimento do mercado global de jogos. Essa pesquisa mostrou que a indústria de jogos ela era maior do que a indústria de cinema global e a indústria de jogos dos Estados Unidos juntas, de esportes, desculpa, juntas. Então, a indústria de jogos ela já está num nível muito grande, né? Ela é maior que a indústria de música global, enfim. Em 2019, foi esses dados, né, que eles publicaram. E aqui a gente viu um boom muito grande, né, em 2020 por causa da pandemia da Covid-19. Então, muita gente ficou em casa, teve mais acesso ficou mais tempo, né, acessando smartphones e computadores, enfim. Então, teve um boom muito grande. Mesmo que em 2021, né, teve essa leve queda no mercado, né, em consequência porque 2020 todo mundo estava mais preso em casa, né, todo mundo uma grande parte estava mais em casa. Em 2021 deu uma caída porque o pessoal voltou à ativa, mas a previsão do mercado ele é por exemplo, para 2023 a gente subir cerca de 7,2%, né, a previsão. Então, o mercado de jogos ele está numa crescente muito grande, ele é um mercado que ele movimenta muito dinheiro. Né? Aqui eu cheguei na parte que eu queria falar, né, que eu tinha comentado sobre Play to Earn, que são os jogos NFT, né, que teve um boom esse ano. Jogos NFT, eles vêm mas na verdade, jogos em blockchain, né, que a blockchain ela é o sistema de transição, né, das criptomoedas, criptoativos, que no caso esses jogos usam os NFTs. Eles vêm desde 2014, mas esse ano teve um boom enorme, né? Essa imagem que está aqui é do Axie Infinity, que o token, né, que NFT, Non-Fungible Tokens, né, que é tokens não fungíveis. O token do Axie Infinity, né, o AXS, que é a sigla dele, ele teve um rendimento mais de 12.000%. Ele começou o ano valendo 50 cents e hoje ele está em torno de 150 cents de dólares, ou 150 dólares. Então, esses jogos, né, baseados em blockchain, eles tiveram uma representatividade muito grande esse ano. Inclusive, grandes desenvolvedoras de jogos. Na semana passada teve uma entrevista com o presidente da EA, né, da Electronic Arts, né, que desenvolve o FIFA. Ele falou que compreende esses jogos em blockchain, né, os jogos que utilizam NFT, como uma nova revolução na indústria e que, inclusive, eles estão pensando, né, como colocar isso nos jogos dele, né? Então, realmente, esses jogos play to earn, ou seja, você joga para ganhar dinheiro, né? Você ganha dinheiro jogando, eles são, com certeza, um futuro. Não pode ser não ser o futuro inteiro, mas uma parte do futuro dos jogos está aqui, né? Nesses estilos de jogos. Aqui eu vou passar rápido, né? O cenário atual dos jogos eu já comentei, né? Que é essa questão que a gente vê que ele está muito grande e essa percepção do mercado, como tem muita gente dentro desses jogos jogando, tem muitos exemplos, né? A percepção do mercado ela tá fácil, né? Para quem quer entrar nesse mercado de jogos. Então você consegue ver jogos parecidos com o que você queria desenvolver, você consegue ver o caminho que as desenvolvedoras trilharam para desenvolvimento, para publicar, qual foi o nicho de jogadores. Então essa percepção está muito, muito boa, né? Pro desenvolvimento de jogo agora. Né? E, enfim, como está escrito aqui, educação, saúde, jogos têm várias funções, né? Então,
esse tempo, né, de desenvolvimento de jogos agora, esse cenário atual, ele está muito propício para você conseguir encontrar um nicho, né? No propósito que o seu jogo quiser, você consegue encontrar algum nicho. Enfim, partindo para a conclusão, né, eu queria aqui fazer um panorama rápido sobre o Brasil. O Brasil é o terceiro maior consumidor de jogos digitais do mundo, né? Se não me engano, são mais de 70 milhões de jogadores, né? E aqui no Brasil, jogos competitivos são muito atrativos, né? Jogos, por exemplo, como o Free Fire, que teve um boom gigantesco, e como ele é jogado no celular, muitas pessoas têm acesso, né? Não precisa de um computador bom para jogar. Então, foi um jogo que teve mais de 170 milhões de jogadores ativos. Então, são um jogo que alcançou um público gigantesco aqui no Brasil. E o mercado de jogos indie, né? Que não necessariamente você, num projeto de jogo, você precisa mirar num jogo gigantesco para alcançar 100 milhões, né? Um jogo indie, por exemplo, alcançando 60 mil pessoas, né? Que é uma parcelinha pequenininha da quantidade de jogadores, você consegue uma receita gigantesca, né, se você vender para 60 mil. Aqui eu tenho um exemplo de 2 jogos, né, que foram recém-lançados aqui no Brasil, né, A Lenda do Herói é um pouquinho mais antigo, que foi um jogo feito pelo pessoal da Domativa, né, que eu tinha comentado, que é uma desenvolvedora brasileira. Eles fizeram através de crowdfunding. A Lenda do Herói, se não me engano, o crowdfunding deles rendeu, se não me engano, 250 mil reais, e eles usaram esse dinheiro da própria comunidade para desenvolver o jogo e deu prêmios para a comunidade. Enfim, então crowdfunding também é um método, né, de buscar recursos, né, para desenvolvimento de jogos. E o Ordem Paranormal, né, que é o Enigma do Medo, ele foi o maior crowdfunding na América Latina e foi, se não me engano, mais de 4 milhões de reais que a mesma empresa Domativa fez com um youtuber chamado Selbit. E essa empresa, né, ela tem essa proposta de ser muito comunicativa com a comunidade. Então, esse crowdfunding funcionou muito bem porque a proposta dessa empresa era essa, né, de conversar com a comunidade, entender o que os jogadores queriam, colocar no jogo o que eles queriam. Então, o mercado ele é muito amplo, né? Tem várias opções. Então, projetar um jogo, né? Eu termino aqui com a frase: a chance de um projeto de desenvolvimento de jogos dar certo está atrelado ao quão bem planejado esse projeto foi, né? Porque realmente um jogo você tem várias opções para ir, vários caminhos para ir, e estando bem planejado, a chance desse projeto dar certo é muito maior. Enfim, e foi isso. Eu termino aqui a apresentação.